Eu quero que você abaixe a sua cabeça, vamos mais um momento de oração. Pai, eu te agradeço por esse privilégio de estar aqui nesta noite, neste altar. Senhor, que esse altar que recebe cada dia, cada semana, as nossas lágrimas, nossas orações, o nosso louvor, nós deixamos aqui hoje mais uma vez, Senhor, do nosso amor a Ti, da nossa consagração a Ti. Senhor, e nós queremos declarar que a nossa vida é guiada por um propósito, Pai. Nossa vida é guiada pelo propósito de fazer a Tua vontade, de realizar os Teus sonhos e não os nossos sonhos, Pai. Abençoa a palavra, abençoa o coração de cada pessoa que está aqui. Que a graça, a força do Senhor esteja sobre cada vida. Aqueles que entraram aqui hoje com o coração pesado, desanimado, abatido. Senhor, leva para a cruz todos esses sentimentos, Pai. Divida com Ele o seu fardo, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é suave e leve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quero ouvir um amém forte. Eu vou falar sobre propósito e o subtítulo é Uma Vida Inspirada por Propósito. E essa palavra me fez recordar o início nosso aqui em Brasília. Quando nós chegamos em Brasília em 1992, Deus havia nos dado uma incumbência, Deus havia nos dado uma missão, e nós não podíamos imaginar o propósito dele nesta missão que Ele nos estava dando, né? Porque muitas vezes Deus nos dá a missão, mas Ele não revela o propósito, não é? E você tem que confiar, e foi isso que aconteceu. E eu lembro quando nós chegamos aqui, depois de alguns anos, talvez uns 4 anos, a Sara Nossa Terra ficou famosa, porque nas igrejas o pessoal dizia o seguinte: olha, choveu muito, não é? Porque as pessoas dizem normalmente, choveu muito porque é época do ano para chover, veio um vento da Amazonas, do sul, aí eles brincavam assim com a gente, mas o pessoal da Sara Nossa Terra fala assim, foi propósito. Não é? Então teve um acidente de carro, o outro lá estava bêbado, não é? Sara Nossa Terra não fala que o outro estava bêbado, fala assim, foi propósito. E nós ouvimos isso durante muitos anos. E hoje eu estava me lembrando disso, né? Que propósito virou uma marca da Sara Nossa Terra. Por quê? Porque realmente a nossa vida é inspirada por propósito. Tudo que nós fazemos, tudo que você tem nos acompanhado nesses 21 anos, não é, de ministério, os que estão há mais tempo, que chegaram agora, nós estamos aqui realmente, a Sara Nossa Terra existe e nós queremos que seja uma igreja inspirada por propósito. E para que a igreja seja inspirada por propósito, o ministério deve ter nos membros esse desejo, não é? As ovelhas do aprisco, os pastores, não é? Os bispos têm que ter essa visão, a visão de viver uma vida inspirada por propósito. E eu vou estar falando hoje um pouco com você sobre isso. O que nos leva a viver esse propósito? O que é o propósito? Talvez vocês já ouviram durante várias semanas sobre o tema, mas o tema é tão extenso que eu sei que vai ter coisa nova para você. Eu quero basear minha palavra de hoje à noite, em 3 textos. Eclesiastes 3, versículo 1, Provérbios 19, 21, Romanos 8, 28. Então, Eclesiastes 3, versículo 1, é um versículo muito conhecido, diz o seguinte, Salomão diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
E aí ele começa: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Mas ele termina o capítulo dizendo: mas em tudo isso, no tempo de sorrir, no tempo de chorar, nada acontece por acaso. Acontece porque tem um propósito. Depois, Provérbios 19, 21, Davi diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pode dizer amém? O que ele está querendo dizer? Nós vamos desenvolver aqui, mas que nós, na nossa humanidade, né, nós fazemos os planos, não que você não deva fazer planos, mas o que ele estabelece aqui, que o que vai prevalecer em nossas vidas, se a sua vida está nas mãos de Deus, é o propósito final de Deus. Prevalece, não é aquilo que o meu coração deseja. Se a minha vida é inspirada por propósito, o que prevalece é o propósito de Deus. E Romanos 8, 28 diz, Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a Sara Nossa Terra é baseada em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira coisa, usando esses 3 versículos, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho o significado da palavra propósito no hebraico e no grego. É muito rico, eu preciso entrar nisso rapidamente para você. Quando Eclesiastes ele fala sobre propósito, ele usa uma palavra, shifts, que é totalmente diferente, vocês vão ver, da palavra que Paulo usa no grego, porque você sabe que o Velho Testamento foi todo escrito no hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, que você não sabia, hoje você está sabendo, né? Então, quando eu estudo no Velho Testamento uma palavra, ela está em hebraico, e o significado dela pode ser um pouquinho diferente, ou ele pode ampliar. Quando eu vou no Novo Testamento, essa mesma palavra, ela traz uma conotação diferente, enfim, acaba sendo o mesmo sentido, mas eu quero mostrar isso para vocês. Quando diz no hebraico que o propósito que há, né, que Deus estabelece, né, que um tempo para todo propósito debaixo do céu, esse propósito aqui, ele está falando sobre desejo, ele está falando sobre algo valioso. Esse é o significado da palavra shifts, finalidade. Então ele define propósito como finalidade. Então tudo tem uma finalidade, é isso que ele está querendo dizer. Tudo tem, nós poderíamos dizer, um porquê. E ele vai além, que ele diz que esses shifts é algo valioso. Então não é simplesmente qualquer prazer carnal ou desejo carnal, não, é algo valioso, algo que pode definir o seu futuro, definir a sua vida. Já no grego, olha que palavra interessante, a palavra propósito é próteses, exatamente isso que você está ouvindo, próteses, deve ter vindo aí a palavra prótese, né? Que significa proposta, que significa intenção, que significa objetivo, que também significa finalidade. Mas o que eu achei mais interessante aqui no grego é proposta. Então, o que eu posso fazer uma conclusão com vocês? Que o que a Bíblia nos diz, o significado de propósito, é algo valioso, que tem uma finalidade e é uma proposta. Então, quando Deus apresenta o propósito dele para as nossas vidas, ele está fazendo uma proposta. Eu estou dando a vocês a oportunidade de vocês viverem segundo essa proposta. E vocês há de concordar comigo
que quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá o livre-arbítrio. Quando Deus dá o livre-arbítrio para Adão e Eva, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma proposta. Eu estou te dando vida, eu estou te dando domínio sobre todas as criaturas e toda a criação, e eu estou dando um propósito para a sua vida. Mas esse propósito, ele não é rígido, depende da sua escolha. Interessante isso, né? Mas se você aceita esse propósito, ele tem uma finalidade. Queridos, tudo em nossa vida, tudo que nós fazemos te leva a um fim, não tem como. Tudo tem uma finalidade, né? E é interessante porque no decorrer dos séculos, você vai estudando na filosofia e vendo os filósofos, o que eles pensavam sobre isso, e você encontra algumas coisas interessantes, gênios, grandes líderes do nosso século também, e eu fiz uma lista de alguns que me chamou a atenção. Propósito, tá? Ele pode ter um significado, ele tem um só significado, mas com diferentes expressões. No final, propósito é uma proposta, é uma finalidade, é um objetivo, mas as pessoas interpretam de maneira diferente. E nós sabemos que os grandes filósofos, teólogos, líderes, né? E mesmo nosso Salvador Jesus Cristo, ele expressou da sua forma o seu propósito. Então, propósito é o que Aristóteles chamou de quididade. Não vou te explicar o que é isso, que é complicado. Mas se você quiser pesquisar, quididade. Alexandre o Grande chamou propósito de conquista. Nietzsche, o grande filósofo, chamou de o porquê. Tudo na filosofia dele estava baseado nisso. Walt Disney chamou de mágica. O capitalismo chama de lucro. Bill Gates chamou de Windows. Steve Jobs chamou de pensar de maneira diferente. Jesus chamou de cruz. O cristianismo, em geral, hoje, em nossos dias, chama sobre os planos de Deus e a vontade de Deus. Nós podemos chamar de influência, nós podemos chamar de mudança, nós podemos chamar de liderança, nós podemos chamar daquilo pelo qual nós sentimos que é a nossa finalidade, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que realmente leva você sair da cama todos os dias. Eu falo que propósito é o motivo de algo ou de alguém existir. Propósito é a sua marca. Então a sua marca, ela é expressa pelo propósito. Por exemplo, os líderes com propósito são líderes que têm uma visão. Qual é? Formar outros líderes, formar uma próxima geração. Então nós podemos usar várias expressões, sinônimos dessa palavra, mas no fim tem o mesmo significado, é um objetivo, é uma finalidade. E é interessante porque nos 3 versos que eu vou estar sempre citando para vocês, quando é em Provérbios diz que nós podemos planejar o que nós quisermos na vida, mas se estes projetos, se estes planos, meu e seu, não forem de acordo com o propósito da nossa criação, eu interpreto assim: estes planos, querido, serão vãos, serão inúteis. Ele está dizendo para mim e para você que se não for de acordo com o propósito pelo qual Deus te criou, ele não vai ter valor para você. E sabe o que vai acontecer? Nós viveremos uma vida incompleta e insatisfeita. E você começa a entender por que as pessoas
mesmo em posição social, mesmo com situações financeiras boas, estáveis, elas estão insatisfeitas, elas estão incompletas. Por quê? Porque na realidade elas não estão vivendo aquilo que elas acreditam. Elas não estão cumprindo um propósito, um objetivo maior. E é interessante porque nós só temos uma oportunidade nessa existência, neste mundo, neste corpo, não é? E eu acredito que nós devemos fazer com que vale a pena, você concorda? Eu não quero que a minha existência seja simplesmente vivida, que a minha vida seja simplesmente, nasceu, morreu, nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu. Não, eu quero que a minha vida deixe marcas. Se a minha vida deixa marcas, significa que eu vivi com propósito. Estão entendendo, queridos? Não importa a marca que você deixe. Não importa se sua marca é uma marca pequena, mas se ela cumpre o propósito pelo qual Deus te criou, é o que é importante. Então, se nós quisermos ser pessoas plenas, nós precisamos descobrir a nossa finalidade. Nós precisamos descobrir o objetivo nosso neste mundo. E não é ruim a pergunta: por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus, eu não escolhi, foi Deus que escolheu. Perguntas que muitas vezes nós fazemos para nos levar a uma revolta. Não, você deve fazer essas perguntas e buscar respostas. Quero ouvir um amém. E aí eu quero explicar, não é? Então eu quero que você tenha em mente isso, que o propósito é uma finalidade. Propósito é uma proposta que Deus nos faz. É uma proposta de viver uma vida para realizar e para cumprir e realmente todo o potencial que Ele nos deu. Para que você possa pegar o talento, para que você possa pegar o dom que Ele te deu e poder usá-lo o máximo possível. Quero ouvir um amém. Que você possa esticá-lo da melhor forma. Olha, eu vou fazer da melhor forma. E a segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês, que é o propósito de uma vida com propósito. Eu quero entrar nisso com vocês. E como eu disse, você precisa fazer alguns questionamentos. E eu quero fazer esse questionamento para você. Como você tem usado a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? As suas horas do dia? Tira as 8 horas que você dorme. O que você tem feito das restantes? São 16 que sobram, não é isso? É isso? É. O que você tem feito nas 16 horas da sua vida? Você tem cumprido a finalidade pelo qual você foi criado? Você tem aceitado a proposta de Deus? A segunda pergunta: você vai usar a sua vida de acordo com o que você responder essa segunda pergunta? O que guia a sua vida? Quais são as suas prioridades na sua vida? Para viver uma vida de propósito, você precisa eleger prioridades. Fala comigo, prioridades. E aquilo que é a sua prioridade, guia a sua vida. Outra pergunta: o que motiva você? O que te faz levantar da cama toda manhã? Eu costumo dizer que nos meus cursos, que a pergunta que muitas vezes as pessoas, ou as afirmações que algumas pessoas fazem, não está certa. Às vezes as pessoas falam assim: isso me tira o sono de tão importante. Aquilo que, se você estiver vivendo no propósito, o propósito não te tira o sono. Quem vive no propósito, sabe o que ele faz? Ele dorme e tem um motivo para acordar de manhã. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa acordar de manhã para continuar cumprindo o seu propósito. O que faz você sair da cama todos os dias? Como você tem feito
as suas escolhas? Isso é muito importante. Como você tem feito as suas escolhas? Você tem feito as suas escolhas de acordo com aquilo que você precisa? Ou você faz as suas escolhas naquilo que é importante, naquilo que te leva a cumprir o propósito de Deus? Vou dar um exemplo simples. A gente sabe que Deus nos prometeu e quer nos dar vida longa sobre a terra. Quero ouvir um amém. Amém, Júlia? Vida longa, né? Com saúde. Por que adianta ter vida longa com doença? Deus quer te dar vida longa sobre a terra e quer te dar com saúde. Agora, se você não cuidar do seu corpo, se você não cuidar da sua saúde, tá? Você vai ter vida longa? Não, mas tem pessoas que acham que vão ter. Sabe por quê? É promessa de Deus. Se é promessa de Deus, não importa que eu não durma 8 horas por noite, ou 7, o que eu preciso, o que o meu corpo precisa. Não importa o que eu como. Não importa se eu como, né, gordura, se eu estou fora do peso. Não importa se eu malho ou não. Vai se cumprir isso, porque é promessa de Deus. Não é assim que funciona. Deus nos faz uma proposta, que é uma promessa. Eu quero que você tenha vida longa. Quando eu escolho ter vida longa, o que acontece? Eu preciso começar a fazer as escolhas certas. Quero ouvir um amém. Então, aí eu não vou entrar nessa questão de saúde. Vocês podem comprar o livro do bispo. Quando já leram o livro sobre saúde do bispo? Nossa, ninguém levantou a mão. Quer viver muito? Leia o livro do bispo. Leia o livro dele. Ele não está falando ali no livro de teoria. Ele está falando de vida, de uma vida saudável, de uma vida sem doença, quase 60 anos, né? Não tem nenhuma doença, trabalha mais do que os rapazes aí de 20 anos, que me desculpe, tem mais fôlego, malha todo dia. Por quê? Porque ele quer cumprir o propósito, porque ele faz escolhas todos. Estão entendendo, gente? Faz escolhas todos os dias. Então as pessoas que têm propósito definido, as pessoas que encontram o seu propósito de vida, vivem uma vida de propósito, ela encontra também a sua missão. Quero ouvir um amém. Ela encontra a sua missão, e quando ela encontra a sua missão, ela vive de acordo com a sua missão. E a terceira coisa, eu fiz essas perguntas, e a terceira coisa que eu quero falar para você: o que te leva a cumprir? Como cumprir o seu propósito? Isso aqui é muito importante para você. E eu queria te fazer uma pergunta: quem já teve um carro, tá? Você comprou o carro, feliz da vida, tirou ele zero com 5.000 quilômetros, é de uma marca boa. Então aquele carro fica estragado ali, estraga, todo mundo começa a buzinar, você fica extremamente irritado, porque seu carro quebra no momento que você mais precisa, e ainda no meio de uma avenida, não é? Ou eixo monumental, seja o que for, o eixão, não é? E sabe por que você fica irritado? É muito mais. Sabe por que você amaldiçoa o seu carro? É porque ele não cumpriu o propósito dele. Porque o propósito do seu carro é que você comprou, pagou por ele, é que ao entrar nele, ligar, tendo gasolina, claro, você dando as condições, né? Que também para às vezes sem gasolina, não dá. É que ele te leve aonde você quer ir, não é verdade, gente? E quando ele não faz isso, você fica tremendamente irritado. Então esse é um exemplo clássico para mim. Então o carro não cumpriu o propósito. Ele pode ser novo, o modelo é esporte, o modelo é bom, ele está lustrando, limpinho, você deu aquele polimento de cristal nele, tem isso ainda? Polimento de cristal, está maravilhoso, mas ele adianta se ele não estiver funcionando? E eu vejo Deus, muitas vezes, olhando para nós da mesma forma: puxa, eu te criei,
esmerei, não é? Na criação sua, te dei potencial, te dei talento, te dei capacidade, e você está como aquele carro estragado no meio da avenida, sem cumprir o seu propósito. Eu não resisto, eu tenho que falar, ainda atrapalhando os outros. Porque quem não cumpre sua missão, atrapalha os outros. Sabia disso? Então, queridos, o fato do carro ter te deixado na mão, na hora de pico, mexe profundamente com você. Por quê? Porque eu comprei um carro para me transportar e ele não está cumprindo propósito. Estão entendendo, gente? E você, fora do seu lugar, perde seu propósito. Você fora da vontade de Deus, você não funciona de jeito. Que está ali passando os seus dias, meses, anos, fazendo as mesmas coisas, aquelas coisas que parecem normais. Mas na realidade, você está simplesmente empurrando o seu carro. Aquele carro que devia estar carregando você. E eu quero te dizer, querida, que uma vida vivida com propósito, ela não faz as coisas boas. Ela não vive para fazer as coisas boas. A pessoa vive para realizar aquilo pelo qual ele foi projetado. Quero ouvir um amém. Você sabia que Deus não se impressiona com as nossas boas obras? Deus não se impressiona com a sua boa obra. Sabe o que impressiona Deus? Você viver de acordo com o que Ele te criou. Você fazer aquilo que Ele te criou para fazer. Quero ouvir um amém. E isso impressiona Deus. E nós achamos muitas vezes que nós estamos fazendo cumprindo o nosso propósito, porque nós estamos fazendo algo bom. Querido, simplesmente viver a nossa vida, eu faço tudo certo. Eu não chego atrasado no emprego, né? Eu dou o meu dízimo. Queridos, não é só isso. Deus te chamou para cumprir uma missão neste mundo. E você precisa descobrir qual é essa missão. E depois que você descobre este propósito na sua vida, Paulo descobriu o propósito dele. Qual foi? Que ele tinha que levar o evangelho aos não-judeus. Esse era o propósito da vida de Paulo. Por isso que ele não se amedrontava quando o navio estava a pique. Quando aquela cobra venenosa o picou, todo mundo achou que ele ia morrer. Sabe por quê? Porque ele vivia uma vida no propósito. E eu quero te perguntar, você tem vivido sua vida no propósito? O seu dia a dia é uma vida estabelecida para isso? O que move você, as suas escolhas, são escolhas direcionadas ao seu chamado, ao propósito de Deus para você? E olha aqui para mim, queridos, não existe propósito melhor, maior, menor. Existe a proposta de Deus para você. Amém? Existe aquilo que Deus... Tem pessoas que vão dizer, Deus me chamou para mim estabelecer uma família abençoada, abençoar meu marido, ter filhos abençoados, para abençoar o mundo. Eu já ouvi mães que dizem isso. São as mães que transformam o mundo. Então, uma mãe com propósito dentro de casa, ela faz muito mais do que uma mãe boa. Vocês estão me entendendo, gente? Um esposo com propósito, o que ele faz? Ele faz o casamento dar certo. Uma esposa com propósito, ela faz o casamento dar certo. Por quê? Porque quando ela faz as escolhas, ela não faz as escolhas pensando na boa vida dela. Ela faz as escolhas pensando no projeto de Deus sobre o casamento. Quero ouvir um amém.
E a quarta coisa que eu quero falar para vocês estão muito quietinhos para o meu gosto. É assim mesmo, né? Quarta coisa, como permanecer firme no propósito. Então, depois que você vive na vontade de Deus, descobre o propósito de Deus na sua vida. Talvez o propósito de Deus na sua vida, para você, seja que você seja um advogado bem-sucedido, que influencie o meio legislativo do Brasil. Que você seja um dentista, que você, muitas vezes, deixa eu te falar uma coisa, o seu propósito está inserido nas suas escolhas. Aquilo que você faz, aquilo que você ama fazer, porque a gente acha que propósito está só vinculado à igreja. Um dos maiores best-sellers dos últimos anos, talvez 2 anos, é bem recente, é um livro que fala sobre propósito nas grandes corporações. Que eles descobriram que o que move e o que tem feito as empresas durar não são os lucros que elas obtêm. O que tem feito empresas durar décadas, durar séculos e se manter, como a Procter & Gamble, que é a P&G, que vocês ouviram falar, um monte de marcas que estão juntas, sabe o que é? Porque ela tem um propósito. Olha que coisa. Um cientista começou a estudar sobre isso. Por que que essas empresas não passam? Por que que já morreu o fundador? E você vai estudar a história, por exemplo, da Procter & Gamble, você fica impressionado. Como é o nome, sobrenome de 2 homens. Como 2 homens se uniram. E eles se uniram no seguinte, cada um queria cumprir um propósito. Um queria suprir os Estados Unidos, a região, com sabão. Outro queria fazer vela. E eles 2 precisavam da mesma matéria-prima. Quem sabe o que é? Sebo, gordura. Fazendeiro sabe, né? Antigamente se fazia, não é? E não sei como é hoje, se já tem alguma outra técnica, mas é por meio. Então eles precisavam dos frigoríficos que tivessem a gordura para que eles pudessem fazer o sabão. E a vida conspira a favor das pessoas que têm propósito. Por quê? Porque um deles, o Procter, ele casa com uma moça. Passado um tempo, a irmã da esposa dele casa com o Gable. É coincidência? Propósito. Os 2 buscavam a matéria-prima e o que eles sonhavam? Isso está na biografia deles. Um sonhava que a limpeza estivesse nas casas de todo americano. Que todo americano tivesse acesso ao sabão, ao sabonete. Olha que coisa interessante. E o outro sonhava para que todas as casas tivessem acesso à vela. Nossa, que coisa pequenininha, vela. Pois é. Por causa desta visão, e eles descobriram o propósito de vida deles. O que é a P&G? É essa empresa que eu estou falando para vocês, de 2 jovens que vieram da Irlanda, que não tinham nada, que tiveram um sonho, que decidiram que o sonho deles seria o propósito da vida deles. Estão entendendo, gente? E como permanecer firme no propósito? A questão não é somente saber o propósito pelo qual eu vivo, que move a minha vida, mas como permanecer firme? Porque é muito fácil você desviar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro fala algo muito interessante. Ele fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então, quando você tem um propósito, você tem uma vocação. E eleição é quando você é chamado, escolhido para realizar aquilo.
E ele diz que para você não tropeçar, você tem que viver cada vez mais firme em cima do seu propósito. Não importa o preço que eu vou pagar. Quero ouvir um amém. O exemplo, para mim terminar com vocês, o exemplo para mim tremendo, para falar sobre isso, sobre essa perseverança, sobre essa constância, sobre essa manter firme a vida de Neemias. Quem já ouviu falar de Neemias? Tem o livro de Neemias. Se você puder ler depois, leia para você entender todo o contexto que eu estou falando. A vida de Neemias é um exemplo muito forte da firmeza no propósito. Porque não basta ter o propósito. Fala comigo, firmeza no propósito. E às vezes não é fácil a firmeza no propósito. Neemias cumpriu o propósito que Deus tinha na sua vida, mas ele podia ter se desviado várias vezes, queridos. A gente lendo a vida dele, você vê, lendo o livro de Neemias. Você sabe que ele foi levado para o exílio, e ele era copeiro do rei da Pérsia. Então um príncipe que se tornou o copeiro, que era um cargo alto, mas ele estava em outro país, com outra visão, com outros deuses. Mas quando ele estava lá, ele ouviu notícia que a sua cidade, que Jerusalém, que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas. E ele ficou perturbado com essa notícia. É interessante, querido, você descobre o seu propósito, porque é aquilo que perturba você. É aquilo que você olha e você vê, não, isso tem que tomar uma providência. Isso não pode ficar assim. Então ele descobriu o propósito assim, ele se turbou, a Bíblia diz, e ele veio o sentimento nele. Eu tenho que ajudar e tenho que liderar a reconstrução da cidade, começando pelos muros. Sabe o que ele fez? Ele não ficou esperando, Deus queria isso. Os profetas haviam profetizado que seria derrubado Jerusalém, os muros, e que seria reconstruído, mas ele não ficou esperando, simplesmente sentado assistindo o quê? O programa favorito dele. Qual? Faustão. É verdade, o Faustão. Então, o que ele fez? Não estou falando que você não possa assistir, tá, gente? Eu só estou, tá? Ele agiu. Ele orou, a Bíblia diz. E quando ele orou, olha o que aconteceu. Ele estava tão mexido que um dia ele serviu o rei e falou, por que você está triste? E ele falou, oh Deus, se eu falar qualquer palavra errada aqui, o rei manda me matar. Mas se ele está fazendo essa pergunta, tem alguma coisa do Senhor, me dá sabedoria. E ele falou, oh grande rei, como eu posso estar feliz, alegre, se Jerusalém tombou e está em ruínas, se os muros foram queimados. Sabe o que aconteceu? Quando ele expôs o clamor do seu coração, o favor de Deus apareceu. Porque Deus estava nos planos dele. Quero ouvir um amém. Então, por isso que o propósito está vinculado por aquilo que você foi criado. E Neemias descobriu o porquê que ele foi criado. Deus permitiu que Neemias vivesse neste mundo para cumprir este propósito, para que ele reconstruísse os muros e não que ele ficasse confortavelmente na corte do rei. E quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda, aí o favor de Deus entra, porque ele estava cumprindo o propósito. E o que acontece? O rei fala para ele, vai, favor de Deus. Quando você vive no propósito, querida, o favor abre portas para você. Pode dar uma salva de palmas? O favor, tem a música, né? O favor de Deus abre portas para mim. Mas é o que o bispo diz, é a competência que estabelece, claro.
Mas ele diz, aí o que ele faz? Com a ajuda dos remanescentes judeus que ficaram lá, ele começa a reconstrução de Jerusalém. Ele recebe um salvo-conduto do rei dizendo, tudo que Neemias precisar, tudo que tiver alcance, ajude Neemias. O que o rei precisava reconstruir? Jerusalém. Mas querido, quando a pessoa abraça o seu propósito, a sua missão, as pessoas querem te ajudar. As pessoas vão aderir à sua causa. Posso ouvir um amém? Mas o que aconteceu? Quando ele foi, mesmo com o rei autorizando, dando para ele condições financeiras, inclusive, alguns homens perto de Jerusalém não gostaram, não eram inimigos, mas não viam Israel com bons olhos, não gostaram do que ele estava fazendo. E o que a Bíblia fala? Que eles tentaram impedir. E olha como é que o seu propósito, muitas vezes as pessoas tentam impedir, do mesmo jeito que impediu Neemias. Sabe como é que eles fizeram? Eles começaram a caluniar, eles começaram a ridicularizar. Que isso? Você não vai conseguir isso não. Tem um levantar, eu lembro que eu ouvia muito, jovem não tem futuro não, isso em 2003, a senhora vai perder tempo trabalhando com jovens. Pois é, hoje nós já temos 80 igrejas aqui, amém? 88 igrejas nos DF, quem são os pastores? 80% são esses jovens que estavam se convertendo em 2003, amém? E aí você acha que foi fácil? É fácil ouvir? É bom você ser aplaudido, não é? Mas amedrontado, foi isso que eles fizeram com Neemias. Amedrontaram Neemias. Mas sabe o que ele fez, queridos? Olha aqui para mim. Ele manteve seus olhos no trabalho. Ele manteve os seus olhos, a sua força, a sua energia, naquilo que ele foi fazer. Eles chegaram a fazer uma conspiração para matá-lo. E Deus fez com que ele descobrisse e foi frustrada essa tentativa. A última tentativa que eles fizeram com Neemias, sabe qual foi? Essa aqui é muito sutil. Eles falaram assim, nós estamos te convidando para a gente discutir sobre o seu trabalho. Quem sabe, ao ouvir do seu trabalho, nós podemos te ajudar. E eu noto que essa é uma tentativa muito eficiente, que faz muitas vezes desviar você daquilo que você está fazendo. Desviar você da sua missão, do propósito, daquilo que você estabeleceu. E aí o que a gente vê? Que, mais uma vez, a melhor forma de evitar que alguém realize alguma coisa é fazer e oferecer para que ele realize uma outra boa coisa. Ah, mas isso é bom. Mas não fui chamado para fazer isso. Vocês estão entendendo, gente? Ah, isso é uma coisa boa, é uma causa nobre. Mas eu não fui chamado para fazer isso. Se alguém falou, puxa, o Brasil ganharia muito com a senhora, ou o bispo na política, não sei, caminhos de Deus estão aí. Mas eu não vou desviar daquilo que Deus me chamou para fazer. Vocês estão entendendo? Se Deus tiver isso como propósito, tudo bem, mas eu não vejo isso. Então o que eu vou fazer? Continuar naquilo que eu estou fazendo. Quero ouvir um amém. Quando fizeram essa proposta, sabe o que Neemias, essa foi bem sutil, né? Respondeu no capítulo 6, versículo 3, olha que coisa. Ele diz assim, olha, ele mandou mensageiros dizer a esses homens, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Você pode dar uma salva de palmas para isso? Você quer se manter firme? Não pare aquilo que você está fazendo. Mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja perseguido.
E sabe o que eu tenho descoberto? Que aquilo, queridos, meu tempo já acabou, aquilo que Deus planeja para a sua vida, aquilo que Deus planeja e propõe para você, tem garantia de sucesso. Posso ouvir um amém? Não vai ser sem lutas. Não vai ser sem perseguição, sem provação, sem oposição, sem dias difíceis. Manter um casamento não é fácil. Vocês sabem que eu vou fazer 38 anos de casado. E as pessoas, porque vocês são isso, vocês são bispo. Não, nós somos gente, cheia de mania, de defeito. Mas o que mantém um casamento 38 anos? Propósito. Não existe a possibilidade de não dar certo. Vocês estão entendendo, querido? Então, sabe o que a gente faz? A gente faz com que deu certo, porque eu sei que este é o plano que Deus tem. Então, queridos, Isaías 14, 24, vou terminar lendo esse texto para vocês, diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente planejei e assim acontecerá, e como pensei, assim será. Pode dizer amém? E Salmo 33, 11, que diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, olha que coisa maravilhosa, por todas as gerações. Você pode dar uma salva de palmas? Amém. Não vou resistir. O último texto, pode? Isaías 55, 10 e 11. Anota aí para você ler depois em casa. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pode dizer amém? Glória a Deus. E eu quero terminar te perguntando: sua vida tem propósito? Você tem vivido uma vida com propósito? Vamos colocar em pé. E eu tenho certeza que quando você descobre o seu propósito, você descobre o porquê você foi criado. E quando você descobre o porquê você foi criado, você encontrou a proposta de Deus para a sua vida, para uma vida plena. Quero ouvir um amém. E você vai ser feliz. Amém? E você vai ser próspero. E você vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque o propósito se estabelece na sua vida. Amém? A palavra de Deus como a semente. Fecha seus olhos. Vou chamar a Ana Lia aqui, o João e a Ana Lia, a pastora Ana Lia. Fecha seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero que você, nesses poucos minutos que ainda resta, você possa deixar o Espírito Santo fixar essa palavra no seu coração. Aqueles que ainda não sabem o propósito de Deus para a sua vida, pergunta para Ele agora: Deus, o que o Senhor espera de mim? Deus, o que eu posso ser útil a Ti? O que eu posso fazer que possa abençoar não só a minha vida, mas aqueles que estão perto de mim? Começa a orar. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, fala comigo. Doce presença